Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula preparatória para o teste de cidadania dos Estados Unidos. Hoje nós vamos abordar um tema que eu acho bem interessante, que é direitos e responsabilidades quando a gente se torna um cidadão dos Estados Unidos. Então, o tema de hoje seria sobre Rights and Responsibilities. Seriam sobre direitos e responsabilidades, né? Então, a gente vai abordar por cima, mais ou menos, alguns direitos e algumas responsabilidades que nós temos quando nos tornamos cidadãos dos Estados Unidos, ok? Então, vamos lá. A pergunta é: There are 4 amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Então, seria, há 4 emendas na Constituição sobre quem pode votar. Descreva uma delas, né? Então, vamos ver aqui quais são os requisitos básicos para que uma pessoa possa votar. Primeira seria, citizens 18 and older can vote. Então, o primeiro requisito, gente, é ser cidadão. Tá? Para votar, você tem que ser cidadão. Depois, além de ser cidadão, você vai ter que ter pelo menos 18 anos. Ok? Então, citizens 18 and older can vote. You don't have to pay a poll tax to vote. You don't have to pay a poll tax to vote. O que seria isso, né? Seria que numa democracia o voto tem que ser grátis, não pode ser cobrado um centavo, ok? Então, literalmente a resposta é: você não tem que pagar o imposto de urna para votar. You don't have to pay a poll tax to vote, ok? E vem, any citizen can vote. Women and men can vote. Então, diz aqui, qualquer cidadão pode votar. Homem e mulher pode votar. Hoje em dia parece óbvio, mas devemos lembrar que na história, ao longo da história, não é há pouco mais de 100 anos aqui nos Estados Unidos, mulheres não votavam. Era proibido. Foi através de muita luta, muito sacrifício que as mulheres conquistaram o direito de votar. E também, durante a escravidão ou a colonização do país, índios e negros não votavam. Então, hoje, qualquer cidadão do sexo masculino ou feminino, homem ou mulher, pode votar. E depois temos a male citizen of any race can vote. Então, seria a male citizen of any race can vote. Um cidadão do sexo masculino de qualquer raça pode votar, como nós vimos no passado. Infelizmente, a escravidão é uma marca triste na história da humanidade, mas ela ocorreu. Então, durante esse período, as pessoas escravizadas, elas não tinham direito de votar, assim como os índios também. Então, agora temos a seguinte: What is one responsibility that is only for United States citizens? What is one responsibility that is only for United States citizens? Qual é uma responsabilidade que é somente para cidadão dos Estados Unidos, né? A gente sabe que você portar um passaporte de uma das maiores economias do planeta é um privilégio. Mas também nós temos a nossa responsabilidade, porque a democracia, ela é que nem uma planta num vaso. Não basta você só conquistou e deixar lá. Se você não regar, a planta morre seca. A mesma coisa é a democracia. O processo democrático, ele tem que ser alimentado. Temos que participar todos os dias, de várias formas. Ele não é estático. Não é, hoje eu vivo numa democracia. Esquece, acabou, já está conquistada e agora eu vou seguir minha vida. Não. A democracia, ela é uma luta diária. Como disse um pensador, que agora o nome não me vem à cabeça, democracia dá trabalho. Ok? Então, vamos lá. What is one responsibility that is only for United States citizens? Qual é uma responsabilidade que é somente para cidadão dos Estados Unidos, né? Seria serve on a jury, servir num jurado, num julgamento. Está havendo um julgamento no tribunal, eles mandam uma carta para a pessoa, se depois de passar por um processo de triagem ela qualificar, seria ela participar de um tribunal.
também é importante, o vote in a federal election, votar numa eleição federal, né? Exatamente, eu nunca canso de falar. Se você não votar, você não tem a sua voz ouvida. Você deixa que outras pessoas falem por você. Então, exerça o seu direito de cidadão. Vote. Vote. A apatia política, ela não leva a nada. Não adianta. Nós temos que participar, temos que ter a nossa voz ouvida. Se você não votar, depois não adianta reclamar. Ok? E name on right only for United States citizens. Dê nome ao direito que é somente para cidadão dos Estados Unidos, né? Seria vote in a federal election, votar numa eleição federal, ou run for federal office. Léo, o que é run for federal office? Concorrer a um cargo político federal, tá ok? Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima aula.